Está começando mais um quadro Respirando Saúde. Hoje a gente está aqui no consultório da Camila Zanetti, aqui na Clínica Soma, para falar um pouquinho mais sobre essa experiência que a gente já vem acompanhando há bastante tempo, que a Fono Zanetti tem para oferecer para vocês. Depois de tanto tempo já falando com a Camila Zanetti aqui sobre o assunto fonoaudiologia, a gente vai falar hoje também com a Maureen isso, porque a gente vai apresentar a Fono Zanetti lá de Veranópolis hoje. Vou pedir primeiro, antes de começar com a Maureen, para a Camila dar essa introdução para a gente, Camila, porque o pessoal que nos assiste, acompanha a gente aqui em Capão da Canoa, não sabe toda a estrutura que a gente tem lá em Veranópolis também. Boa noite, Chayane, boa noite, telespectadores. A Fono Zanetti é uma empresa que está em Veranópolis já há 18 anos, com atuação há 18 anos. E há 5 anos nós temos a Maureen no nosso quadro, nos ajudando a prestar o melhor serviço na área da fonoaudiologia. Agora, Maureen, quais são os principais fatores que vocês trabalham na fonoaudiologia lá em Veranópolis? Tem um ramo específico de trabalho? Temos, principalmente da áudio ocupacional, onde a gente faz as audiometrias das empresas, dos funcionários, os periódicos, admissão, periódico e demissional. Tem o teste da orelhinha e tem as próteses auditivas. Agora, se a gente for começar a explanar esse assunto pelas empresas, como funciona? Porque a gente sabe que a região da Serra é uma região de muitas indústrias, né? Esse trabalho vocês vão até a empresa fazer? Ele é diário? Ele é consecutivo? Primeiramente, as empresas vão no consultório para fazer a admissão dos funcionários. Em seguida, quando começam os periódicos, a gente vai na empresa, faz os periódicos em repouso auditivo e assim sucessivamente. E os demissionais, quando necessário, no consultório. Agora, tem uma situação bem bacana que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, né, Maureen, sobre a necessidade de fazer esses exames pelo período da manhã bem cedo. Por que isso? Em repouso. O paciente tem que estar com a audição descansada, como se fosse dizer. Ele tem que estar em repouso para a gente achar os limiares auditivos corretos, né? Então, ele tem que ter dormido bem, sem ter frequentado uma festa, enfim, né, na noite anterior, para a gente fazer a audiometria. Bacana. Além disso, de toda essa questão das empresas, vamos falar um pouquinho dessa estrutura lá que a Fono Zanetti tem. Como a Camila já explicou para a gente, né, muitos anos de trabalho, além das empresas, todos esses outros ramos também que tu nos explanou. Como é que é o consultório lá? Consultório, então, a gente atende empresas, crianças, bebês que fazem teste da orelhinha e pacientes que têm perda auditiva que nos procuram para melhorar a sua qualidade de vida. Então, a gente faz a audiometria, que chama audiometria clínica, que a gente vê como é que está a audição do paciente, e tem o teste de prótese auditiva, que a gente oferece para os nossos pacientes. Bacana. Agora, voltando um pouquinho, eu me lembrei agora sobre as indústrias. Tem um sistema de prevenção na dificuldade auditiva, Maureen? Dá para a gente explicar um pouquinho isso? É só na parte da indústria? Pessoas, em geral, a clínica também pode fazer? Podemos fazer também, mas na empresa é o programa de conservação auditiva. E daí, então, tem algumas indústrias que têm esse trabalho que a gente faz lá, um trabalho específico com cada funcionário. Agora, se a gente for falar de prevenção, tem alguns tópicos que tem que seguir, que um paciente tem que seguir para conseguir fazer essa prevenção efetiva? Tem como a gente citar alguns deles? Tem o uso do protetor auricular e fazer as audiometrias no período que for determinado. Isso porque na audiometria a gente consegue detectar alguma possível dificuldade e tratar antes que ela vire realmente uma deficiência. Isso. Tratar não especificamente, mas ter certos cuidados. Trabalhar num setor que não tenha tanto ruído, daí entra na parte do médico, que vai determinar qual é o setor que ele pode trabalhar. Muito bem, a gente já falou, inclusive, sobre essas prevenções, né, Camila, em outras gravações. Agora, lá de Veranópolis, a gente também não tinha falado sobre a estrutura que vocês têm lá todos esses anos. A Camila deixou lá faz o quê? 5 anos, né, Camila, que veio morar na praia, deixou a Maureen e toda essa estrutura lá para que o pessoal pudesse continuar sendo atendido pela Fono Zanetti. Como é que está funcionando lá? A região toda frequenta a Fono Zanetti, Veranópolis, Nova Prata? Qual o fluxo de atendimento de vocês? A gente consegue atender bem Veranópolis e região, né? A Nova Prata a gente não tem muito horário
para poder suprir, só se eles puderem vir até Veranópolis, então a gente consegue. Mas basicamente as empresas, a gente consegue atender Veranópolis, Cotiporã, Vila Flores, Fagundes Varela. Então, essa micro-região a gente consegue atender bem com as empresas. E os pacientes particulares, sim, a gente, né, consegue atender. Quem chega até o nosso consultório, a gente tem horários sem problema nenhum. Como a gente tem essa preocupação com as empresas de fazer os exames de manhã cedo, a gente não consegue, então, ter tanto, como é que eu vou dizer... tantos horários assim nas manhãs, né, Maureen? Nossas manhãs são bem agitadas logo cedo. Agora, essa questão, Camila, agora que tu já veio para Capão, conseguiu sentir o mercado aqui, a necessidade principalmente dos pacientes de Capão e a necessidade dos pacientes de Veranópolis, tem alguma mudança no comportamento? Tu consegue visualizar dificuldades auditivas maiores aqui ou maiores lá? Já deu para sentir isso aí nesses anos? Sim, Chayane, assim, ó, aqui a questão é que a gente não tem tanta empresa com ruído, a gente tem mais a construção civil, né? Então, lá em Veranópolis tem muitas empresas com um nível de ruído assim bastante alto e a fiscalização é maior. E aí a gente acaba vendo que nesse sentido o trabalho para as empresas é mais efetivo. A gente tem o programa de conservação auditiva em algumas empresas, a gente tem a questão da audiometria em repouso, todas as audiometrias periódicas sendo feitas até antecipadamente. Todo esse programa de prevenção é mais acentuado nesse sentido. E na audição em geral, assim, o que a gente pode verificar? Que o pessoal de Capão, eles têm bastante dificuldade de chegar no profissional certo, né? Às vezes eles vão para outro profissional que tenta ajeitar um pouquinho, né? E quando chegam no profissional certo, o problema está muito grande. Então, a gente vê problemas muito grandes aqui. Por isso, né, também, Camila, a gente tem trazido todas essas informações com o passar do tempo. A Camila se dispõe a vir aqui explicar tudo isso justamente para que os pacientes, tanto lá quanto aqui, consigam ter todo esse alcance de informação. É verdade, a informação é a nossa arma, né, de prevenção, de se cuidar. Então, quanto antes procurar informações corretas sobre o seu estado de saúde, antes o paciente vai ficar melhor, né? Muito bem, a gente vai pedir para a Maureen, então, Maureen, explicar para a gente onde é que fica lá em Veranópolis, porque a gente está num período onde a gente já tem ainda muita gente lá da Serra aqui visitando nosso litoral, nos assistindo no Canal 6, e tem também o Facebook que está rodando lá em Veranópolis. O pessoal precisa saber endereço, telefone, como acha a Fonos Anete lá. Então, o nosso endereço lá em Veranópolis é Júlio de Castilhos, 682, sala 701, e o telefone é 3441-4303. Conheça você também a Fonos Anete aí, essas profissionais maravilhosas que podem cuidar da sua saúde com a maior qualidade.